Espírito Santo é o nosso amigo, amém? Aleluia. As coisas do Espírito, elas são... Às vezes a gente acha que o Espírito Santo vai fazer tudo, mas ele não vai fazer tudo. Como eu vou dizer, ele precisa da gente, amém? Ele precisa da gente, porque se não precisasse da gente, irmão, Jesus teria vindo e teria salvado todo mundo à força, e teria aparecido para todo mundo igual apareceu para Paulo. Mas sabe que não é assim? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, e o Espírito Santo, ele precisa da gente para se mover na terra. O Smith Wigglesworth, ele dizia que se o Espírito não me move, eu movo o Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que depende da nossa iniciativa, amém? Eu sei que às vezes a gente pensa que o Espírito Santo vai pegar a gente pela mão toda vez e vai nos levar a fazer as coisas, sabe? Porque era assim que eu acreditava. Eu acreditava assim que o mover do Espírito ele ia vir de uma forma que ia me pegar e me fazer falar em línguas, e me fazer chorar, e me fazer rir, e me fazer dar glória a Deus. Mas sabe, o Espírito Santo às vezes pega a gente pela mão, mas é de vez em quando, não é sempre. Na verdade ele espera que a gente tenha iniciativa de fazer as coisas, amém? Quando minha filha era pequenininha, eu lembro que para acordar ela para ir para a escola, existia um trabalho maior da nossa parte. A gente, né, Jaque? A gente chegava assim: Sarinha, vamos acordar, meu bem, vamos para a escola, vamos ver a tia, vamos ver os coleguinhas, né? Não, tá. Sabe, mas eu fico muito feliz de dizer que hoje eu não preciso fazer isso. Para falar a verdade, tem dia, a minha filha ela entra para a escola muito cedo, né? 7 horas ela tem que estar lá. Tem dia que eu acordo torcendo para ela falar assim: ô pai, hoje eu não vou na aula não. Mas aí quando eu chego lá no quarto, ela tá com o uniforme todo pronto, cabelo arrumado, assim, não tem jeito, tem que ir para aula mesmo. O Espírito Santo, irmãos, ele espera isso da gente, amém? Ele não precisa pegar a gente para fazer, a gente faz, a gente move o Espírito. A gente move o Espírito, a gente move o Espírito em nós. Quando a gente se abre para Ele, quando a gente se abre para mover, irmãos. Queria que a gente começasse hoje, né, esse momento de palavra, esse momento de estudo, de pregação, dessa forma, amém? Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas sabe, você pode abrir sua boca e falar em outras línguas. Você pode começar nesse momento a orar em línguas. Se você ainda não ora em línguas, você pode agradecer ao Senhor, você pode magnificar o nome de Deus. Sem vontade: pastor, mas eu não tenho vontade. Não importa, você decide o que você quer fazer, você decide o tanto que o Espírito Santo vai se mover na sua vida. Abra sua boca agora, amém? O louvor vai cantar mais um pouquinho, amém? Aleluia, Senhor. Faz sentido, Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Obrigado porque estamos aqui com o mesmo coração.
de crescer, de aprender no Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor me use nessa noite, Pai, de acordo com a Tua vontade, para trazer aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, como igreja, coletivamente no Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Aleluia. Irmão, você pode se sentar, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Obrigado, gente. Você pode se sentar também. Aleluia. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, não é um apelo, tá, gente? É só uma pergunta mesmo. Quem aqui já ora em outras línguas? Só para eu saber. Amém? Quem aqui nunca, jamais orou em outras línguas? Não precisa ficar com vergonha, só para eu saber. Tem alguém aqui que nunca falou em línguas? Ok. Quem aqui já falou em línguas alguma vez no passado, ou quando foi batizado do Espírito Santo, e nunca mais falou, ou já tem muito tempo que não fala? Tem alguém aqui nessa situação? Todo mundo aqui, então a grande maioria aqui fala em outras línguas, amém? E a grande maioria aqui faz isso frequentemente, amém? Fazer uma outra pergunta. Quem aqui tem dúvidas sobre falar em outras línguas? Tem alguma dúvida ainda? Deixa eu ver. Tem alguém? Amém. Senão eu ia falar assim, não, todo mundo aqui já sabe tudo sobre falar em outras línguas. Sendo que eu acho que ninguém sabe tudo, né? Mas sabe, irmãos, o objetivo de hoje, né, do nosso estudo de hoje, do nosso culto, é esclarecer, trazer luz, amém? A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então eu gostaria, nessa noite, né, com a graça de Deus, de trazer um pouco de luz sobre essa questão do batismo no Espírito Santo. Porque eu sei que ainda é uma questão que ainda traz algumas dúvidas para algumas pessoas, principalmente para quem está chegando na igreja agora ou há pouco tempo, né, ainda tem algumas questões. Então, nada melhor do que a gente tirar essas dúvidas, amém? Esclarecer. Por quê? Porque é uma das coisas, um dos pilares, irmãos, do cristianismo é o batismo no Espírito Santo, sabia? A igreja começa, a gente pode dizer que a igreja estreia com o batismo no Espírito Santo. Não existia um tempão de igreja primitiva e depois veio o batismo. Na verdade, a igreja primitiva começa com o batismo no Espírito Santo. Então, você entende que o batismo no Espírito Santo não é um ensinamento menor, amém? Não é. E sabe como é que eu sei disso? O tanto que esse ensinamento é combatido. O tanto que pessoas se levantam para falar que isso não acontece mais, que isso não é importante, ou que isso não é do jeito que a gente está pensando. Por que será que tem tanto pensamento? Por que será que tem tanto ensinamento contra isso? Porque, basicamente, é uma coisa importante demais. E tudo que é importante, irmãos, para a igreja, para os cristãos, não sei se você sabe, o diabo não fica batendo palma, sabia? Ele não fica assim, é isso aí. Quem aqui está fazendo rema? Deixa eu ver. Amém. Muita gente fazendo rema. Deixa eu te contar uma história. Você sabe que quando você resolveu fazer rema, o diabo não ficou feliz? Olha que revelação. Ele não ficou assim, é isso aí. Cara, não é assim. Sabe por quê? Ele sabe. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente sabe da vontade de Deus, irmãos, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente é livre. E quanto mais a gente é livre, menos a gente está debaixo da opressão e do poder do diabo. Olha só, você sabia que na nossa igreja não existe culto de libertação? Sabia que não existe a quinta-feira da libertação? Por que que não existe? Por quê? Porque todo culto é culto de libertação. Porque essa verdade vos libertará. E todo culto a gente ensina a verdade, então todo culto tem que ser culto da libertação, amém? A menos que a gente não esteja ensinando a verdade aqui, aí não é. Mas enquanto estiver ensinando a verdade, é culto da libertação, amém? Então, irmãos, a ideia é essa, amém? E eu gosto de falar desse assunto porque foi um assunto que me prendeu por muito tempo. Eu tinha muita dúvida a respeito, eu sabia pouco, eu entendi errado e eu demorei para receber porque eu conhecia pouco, porque eu entendi errado, porque eu tinha um ensinamento errado. Mas quando eu conheci, foi tão libertador. Então, qual que é a minha vontade hoje? É que todo mundo seja livre igual eu sou, amém?
Essa é a nossa felicidade, irmãos. Ver a pessoa não passar pelo que a gente passou, né? Assim. Porque imagina se o cristianismo fosse assim, você vê a pessoa sofrendo, uma coisa que você já passou e fala assim, é isso mesmo, eu sofri, ela que sofra também. Eu acho que isso não é cristianismo. Você concorda? Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente saiba nessa noite é, o batismo no Espírito Santo não é você receber o Espírito Santo, ou você ter o Espírito Santo dentro de você. Por quê, irmãos? Porque todo mundo que nasceu de novo, com ou sem batismo no Espírito Santo, já tem o Espírito Santo morando dentro. Amém? Isso é tão importante a gente saber, porque tem muita gente que fala assim, não, quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de mim, então eu não preciso de mais nada. Mas, na verdade, existem duas coisas, existe o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. São duas coisas completamente diferentes. E eu queria que você abrisse lá em João, no capítulo 20, no versículo 19, amém? João 20, 19. Aqui a gente está vendo Jesus logo depois que ele ressuscita dos mortos. E aí ele aparece para os discípulos. João 20, 19, diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus, pois, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é a primeira vez que a gente vê na Bíblia o novo nascimento. Amém? Por quê? Porque antes de Cristo não existia novo nascimento. As pessoas antes de Cristo eram pessoas que não eram nascidas de novo, elas eram antigas criaturas, elas tinham fé no Messias. Mas quando Jesus veio e foi glorificado através da morte e ressurreição, pôde haver novo nascimento. E sabe qual que é a característica do novo nascimento? Além de você receber um novo coração, você recebe o Espírito Santo morando dentro de você. Amém? Dentro de você. Hoje de manhã, o pastor Wellington pregou uma mensagem maravilhosa, aconselho vocês a ouvirem, amém? E ele falou exatamente isso. Você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo mora dentro de você, amém? Não existe mais esse negócio para você. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. Eu estou sozinho, eu estou largado. Irmãos, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E a Bíblia fala que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E isso é uma coisa séria. Você é muito maior por dentro do que por fora. O Espírito Santo mora dentro de você. Todo cristão. O pior cristão. A gente não fala do corpo humano, que a igreja é o corpo, amém? Irmão, se você é o apêndice do corpo, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, amém? Estou falando do apêndice, que é a parte que ninguém sabe para que serve, né? Mas serve, deve servir. O Espírito Santo mora dentro de você, irmão. Mora dentro de você. Amém? Então, não existe esse negócio. Ah, se eu não falo em línguas, eu não nasci de novo. É mentira. Ah, se eu não fui batizado no Espírito Santo, eu não nasci de novo. É mentira. Você nasceu de novo. Só que o fato de você nascer de novo não quer dizer que a história acabou. Amém? Não acabou a história. Graças a Deus por isso. Se não, sabe o que aconteceria, pela lógica? Se você nascer de novo for a melhor coisa que pode acontecer com você e o fim de tudo, o ideal era você nascer de novo e já morrer. Não é? Porque você não precisava de passar pelo sofrimento da vida, nascer de novo e era arrebatado. Eu não sei como é que as pessoas evangelizaram dessa forma, né? A pessoa orava e a pessoa morria e falava assim, está salva. Não sei, você fazer sucesso. Mas não é assim que funciona, existem outras coisas. E sabe o que é uma coisa que acompanha e pode acompanhar a vida de todo cristão? Batismo no Espírito Santo, que a gente chama de segunda experiência, né? A gente tem um livro, né? Não sei se tem hoje tem no Verbo Shop, mas chama O Espírito Dentro e o Espírito Sobre, né?
que explica isso exatamente. O Espírito dentro é quando você nasce de novo, mas o Espírito sobre é quando você é batizado no Espírito Santo. Eu quero que você abra em Atos 1, versículo 4. Amém? Aleluia. Então aqui novamente nós temos Jesus ressurreto, aparecendo para os discípulos todos reunidos, ele aparece para eles. No versículo 4, diz que ele estava até comendo com eles. Olha, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele falou, vai ter o batismo do Espírito Santo em poucos dias. Então os que estavam com ele perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Receberão poder. Irmão, para que serve o batismo do Espírito Santo? Ele te dá poder, amém? Poder para quê? Para fazer a vontade de Deus, para testemunhar de Deus, para poder falar e mostrar quem Jesus é para as pessoas. Você acha que é importante o batismo no Espírito Santo? Você acha que precisa? Porque tem gente que fala assim, não, precisa não, Deus. Tem gente que é muito humilde, né? Precisa não, Deus, para que batismo? Eu já tenho Jesus, eu já vou para o céu, me deixa aqui quietinho, eu não mereço nada mais do que isso. Mas sabe, irmãos, tem coisa que parece humildade, e é o contrário da humildade. Essa é uma delas. Sabe o que é uma coisa que parece humildade e ao contrário? É quando alguém quer te dar um presente e você não aceita. Parece humildade, não parece? Assim, que isso? Quem sou eu para receber? Mas sabe, irmãos, quando você faz isso, na verdade, de verdade mesmo, é só orgulho mesmo. Porque se você for lá comprar na loja, você não fica sem graça de receber, não é? Já viu alguém que é tão humilde que vai na loja, pega a coisa, paga e fala assim, não me dê esse produto, eu não mereço esse produto. Você já viu alguém assim? Alguém humilde assim? É porque não é humildade. Quando você paga, você leva. E você acha que é tudo certo, mesmo por mais humilde que você seja. Agora, quando alguém te dá e você não quer receber, você está falando que, não, que isso, eu não vou passar por isso. Essa humilhação, ganhar um presente sem merecimento, né? E aí tem gente que às vezes começa a inventar na cabeça, por que eu mereço ganhar esse presente? Eu sei disso, tem gente que é assim na igreja, pensa assim, não, Deus me deu isso aqui, e automaticamente ela começa a fazer uma regressão mental, né, e falando assim, não, isso aqui eu ganhei, porque eu fiz isso um dia. Vocês conhecem pessoas assim? Isso aqui, eu estou ganhando isso aqui, mas é porque eu plantei no passado, estou recebendo aqui. Irmãos, nós somos da graça, amém? Quando você ganha alguma coisa, você não precisa ficar pensando por que você ganhou, não. Você ganhou. Por que eu estou falando isso? Batismo do Espírito Santo é um presente, não é um merecimento. Por quê? Porque tem gente que acha que é merecimento e por isso não recebe. Porque tem gente que fala assim, eu não vou receber porque eu não estou bom ainda, porque eu não estou pronto, porque ainda tem coisa para resolver na minha vida. Deixa eu te falar, todo mundo, olha que revelação, todo mundo, até hoje que foi batizado no Espírito Santo, tinha coisa para resolver na vida dele, sabia? Por que você quer ser o único perfeito a receber o batismo do Espírito Santo? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chama-se graça, chama-se dom. O próprio nome, né, é dom. Amém, gente? Então, se você acha que não é importante, pense melhor, porque Jesus achava que era importante. Jesus falava assim, eu não quero que vocês comecem o ministério sem o batismo do Espírito Santo. Não foi isso que ele falou? Fiquem em Jerusalém. Qual que era o chamado dos discípulos? Ir pelo mundo inteiro, não é? Mas o que ele falou com eles? Não vão, fiquem, permaneçam, até serem revestidos de poder. Depois vocês vão, não antes. Então você entende que para Jesus era importante? Amém? Que bom, né? Que bom que a gente pode saber isso. É importante. Se é importante, Deus quer que eu tenha.
Se Deus quer que eu tenha, eu vou ter. Eu vou ter, amém? Tem gente que acha que é uma coisa a mais, uma coisa desnecessária. Eu posso fazer a vontade de Deus sem o batismo? Pode. Muita gente faz. Mas sabe de uma coisa? Com o batismo é melhor. E se você vê uma pessoa que fez muita coisa por Deus, muita coisa, sem o batismo, deixa eu te falar, se tivesse batismo, teria feito mais. Amém? Vocês conhecem o Jaiminho? Quem conhece o Jaiminho? Jaiminho do Chaves? Quem conhece? O Jaiminho tinha um lema, né? Evitar a fadiga. Uma coisa interessante do Jaiminho era o seguinte, o Jaiminho era um carteiro, né? Carteiro velhinho. E um dia o correio deu para ele uma bicicleta para ele trabalhar. Só que ele não sabia andar de bicicleta. Então ele ficava empurrando a bicicleta. Então era pior, não é isso? O batismo do Espírito Santo é mais ou menos a mesma coisa. Pensa nisso, amém? Você tem uma coisa lá que é importante, irmão. Se você subir aquilo ali e pedalar, você vai longe. E tem gente assim, não precisa não. Deixa eu carregar minha bicicleta aqui. Eu vou andando mesmo. Irmãos, não é humildade, amém? Rejeitar o que Deus está querendo te dar de graça. É orgulho, amém? Quais são os benefícios, então, de orar em outras línguas, né? De ser batizado no Espírito Santo? 1 Coríntios 14, 4. Esse é o primeiro benefício. Quem aqui quer crescer no Senhor? No Senhor, amém? Quem quer crescer espiritualmente? Quem que quer ser edificado espiritualmente? O que você precisa fazer? Olha, a Bíblia fala que tem uma maneira de você ser edificado espiritualmente. Ela é clara quanto a isso. Essa é a maneira. 1 Coríntios 14, 4. Diz assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Amém, gente? Tem alguma dúvida quanto a isso? A Bíblia fala o quê? Se eu falo em línguas, eu estou me edificando. Você quer se edificar? Você deve falar em línguas, amém? Ah, eu posso fazer de outra forma? Pode. Mas a maneira bíblica é essa. Amém? Eu não sei o que você vai fazer, mas a maneira bíblica é essa aqui. Eu vou me edificar falando em línguas. Eu edifico a mim mesmo. A Bíblia está falando assim, quem ora em línguas, Deus o edifica? Não é, né? Por quê? Porque é eu que me edifico. Porque Deus não vai me fazer falar em línguas. Não é isso? Ele não vai me obrigar a falar em línguas. Ele não vai me acordar de madrugada e eu vou acordar falando em línguas. Não. Eu vou decidir falar em línguas. E eu vou falar em línguas quanto? O tanto que eu quiser. Na verdade, o tanto que eu quiser ser edificado, irmãos. Amém? É eu que decido, sou eu que decido. É assim que funciona. Uma vez, o pastor Rodrigo já falou isso aqui, né? Essa questão de falar em línguas, né? Que você falou com o pastor Paulo, né? Por que eu vou falar em línguas se eu estou só me edificando a mim mesmo? Que egoísmo. E é exatamente o contrário. Porque quando você se edifica, você está se edificando para poder abençoar outras pessoas. Então, o fato de você não querer se edificar, deixa eu te falar, é egoísmo. Não é humildade. Ah, não vou falar em línguas não, porque eu vou crescer demais, eu quero ficar pequenininho. Não. Porque na vida cristã, você nunca faz nada para você mesmo. Amém? A gente teve uma mensagem aqui, outro dia, esqueci qual dia que foi, sobre prosperidade. O pastor Marcos falou uma coisa aqui muito legal, falou assim, ó, quando você se recusa a prosperar, não é você que está ficando prejudicado, é um tanto de gente que você ia abençoar e que você não vai poder abençoar mais, não é? Tanto de gente que você podia ajudar e você vai poder falar com a pessoa só assim, Deus te ajude. Quando na verdade era você mesmo que tinha que ajudar. Mas por quê? Ah, não quero não. Deixa eu ficar do jeito que eu estou mesmo. Eu sou muito humilde. Não, irmãos, não é humildade, é egoísmo. Você não querer crescer para não ajudar os outros? Egoísmo. Amém? Então, por que eu vou me edificar? Para edificar outras pessoas. Por que eu vou querer falar em línguas, então? Para ficar melhor. Para ficar mais afiado. Para ser uma bênção maior. Amém? E sabe, irmãos, como eu disse, você decide o tanto que você fala. Você decide. E quanto mais você fala, mais você é edificado. Não existe... Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa que ela falou em línguas tanto que ela parou de falar.
Tipo assim, acabou as línguas. Vocês conhecem alguém assim? Fala assim, nossa, hoje eu orei 3 horas, quando deu 3h15, assim, já não tinha mais o que falar, tive que parar. Você fala o tanto que você quiser. E, na verdade, é você que decide mesmo, irmãos. É você que decide o tanto que você quer crescer. E sabe de uma coisa? Funciona. Quem aqui conhece Mateus? Mateus, né? Mateus que faz a perna crescer? Quem aqui conhece? Teve aqui, né? Recentemente, pregou aqui, deu aula no Rema. Uma benção aquele menino. Ele ora em línguas 1 hora por dia, todos os dias. Ele decidiu fazer isso. Deus não falou com ele, não. Ele decidiu. Fez as contas lá, falou assim, é isso, vou orar em língua 1 hora por dia. Fez isso um compromisso. Isso aconteceu antes ou depois de começar a operar nele esse dom de curar pessoas? Foi antes, né? Foi antes. Engraçado, né? Ele decidiu, depois começou a operar os dons. E às vezes a gente acha assim, não, se Deus quiser, Ele vai falar comigo. Irmãos, Deus Ele quer usar todo mundo. Mas sabe quem que Ele vai usar? Quem quiser ser usado. E como é que eu faço para ser usado? Você se prepara. Ontem, a gente teve aqui uma reunião, né? Culto de homens. O pastor Rodrigo ministrou. O pastor Rodrigo é empresário. Ele falou uma coisa legal. Ele falou assim, ó, lá na minha empresa, eu quero saber quem quer crescer. Eu quero que a pessoa me indique que ela quer crescer, não é isso? Porque às vezes você está na empresa e você fica pensando assim, ah não, o chefe, sei lá, o patrão, ele vai escolher algumas pessoas para prosperar, né? Ele vai tipo assim, não sei, Deus vai falar com o Japa, com o Rodrigo, e vai falar assim, você vai crescer, eu quero você aqui. Mas é o contrário, não é assim que acontece. Na verdade, quem está por cima, ele está o tempo todo procurando pessoas que mostrem algum sinal que quer crescer. Não é assim, Deus ele vai levantar pessoas, aquele ali ele apontou para crescer. Gente, Deus quer que todo mundo cresça. Você sabia que nós temos uma obra muito grande aqui no norte de Minas? E você acha realmente que Deus vai rejeitar alguém que chegar aqui querendo trabalhar? Vai falar assim, não, já tem o suficiente? Se na época de Jesus não tinha o suficiente, e ele já falava assim, ore, pedindo trabalhadores, o que você tem que fazer? Se tornar uma pessoa apta. O que você pode fazer? Orando em outras línguas. Quer dizer que eu vou curar as pessoas igual o Mateus? Não, mas você vai crescer espiritualmente e vai se manifestar em você o seu chamado. Cada um com um chamado diferente. Tem gente aqui, irmãos, que vai começar a orar em línguas mais, vai fazer disso uma rotina na sua vida. Eu creio nisso, amém? Tem gente que vai fazer um hábito na sua vida. E aí a pessoa vai começar a profetizar, a pessoa vai começar a ter visões, tem gente que vai começar a ver anjo, tem gente que vai começar a curar os outros mesmo, tem gente que vai começar a ter ideias para prosperar. Eu estou querendo te animar aqui nessa noite. Né? Tem gente que vai começar a ter ideias para prosperar. Por quê? Porque você vai começar a entrar no seu chamado. Ele vai ficar mais claro para você. Sabe, irmãos, é exatamente isso que acontece. Você acha que Deus realmente vai chegar uma pessoa que está buscando e que está se edificando a si mesmo e falar assim, não, você eu não quero usar não. Não fui com a sua cara. Quando na verdade a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, quem que faz acepção de pessoas? É a gente, não é? É a gente que escolhe, não, eu não vou prosperar não. A gente não fala isso, mas a gente decide isso no coração. Eu acho que não. Por quê? É muito mais legal estar numa empresa com 5 colaboradores do que 50. Não é, Rodrigo? Pensando assim, do ponto de vista da dor de cabeça, 5 é muito melhor do que 50. Muito melhor. E fala assim, não, eu estou bem, vou ficar quietinho no meu cantinho. Vou ficar pequenininho. Mas a verdade é que você não pode ser egoísta a ponto de não querer crescer. A ponto de não querer deixar Deus te usar, porque Ele tem coisas para fazer através de você. Amém? E como que eu faço isso para crescer? Uma das maneiras, orando em outras línguas. Transformando isso em um hábito na sua vida. Amém? Aleluias. O que mais que oração em línguas me traz? Sim, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo orava mais que todos, e a Bíblia fala que ele cresceu muito, de forma que ele escreveu 2 textos do Novo Testamento.
Maravilhoso, né? E pensar que isso está disponível para todos nós, amém? Para todos nós. Estava conversando com um amigo ontem, ele falou que ele ganhou um presente de casamento, que era uma panela elétrica. Só que ele não sabia como usar essa panela. E aí, desde que ele casou, ele nunca tirou ela da caixa. E aí, quando ele resolveu tirar e começou a usar, ele viu tanto que essa panela era boa. E ele falou assim, meu Deus, eu fiquei mais de um ano com esse negócio maravilhoso dentro de uma caixa. E nós temos o Espírito Santo, irmãos. E às vezes fica assim, puxa vida, porque queria tanto crescer. E o Espírito Santo está dentro da caixa. Vamos tirar e vamos usar, amém? Todos os dias. Vamos lá. Romanos 8, 26. Para que mais? Qual outro benefício de falar em outras línguas, além de se edificar a si mesmo? Romanos 8, 26 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Qual é a importância de orar em línguas? Sabe qual que é, irmãos? Tem hora que a nossa oração normal, a nossa oração em português, ela é limitada. Por quê? A gente às vezes não sabe como orar, pelo que orar, não é assim? Existem alguns problemas na nossa vida, na vida de pessoas que a gente ama, que a gente fala assim, eu nem sei como orar, eu nem sei o que eu peço, porque eu não sei a vontade de Deus nessa situação. Oração em línguas te ajuda nisso, porque você pode orar em línguas por alguma coisa, e a Bíblia fala que quando você está orando em línguas, o Espírito Santo, ele está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo está lá diante do trono de Deus, gemendo diante de Deus? Não. Esses gemidos inexprimíveis são seus, porque inexprimível quer dizer aquilo que não pode ser colocado em palavras inteligíveis. Amém? Isso quer dizer que quando você está orando em línguas, irmãos, você está deixando o Espírito Santo orar através de você, você está intercedendo a vontade perfeita de Deus em cada situação. Não só por você, por outras pessoas também. Sabe qual é o exercício bom para você fazer? Parar um momento do seu dia para poder orar em línguas sem motivo. Sem um motivo certo, falar assim, eu vou orar por isso. Não, eu vou simplesmente orar. Porque quando você está fazendo isso, o Espírito Santo está podendo usar você para estabelecer a vontade de Deus na terra, irmãos. Amém? Sabe como é que eu sei quando eu estou intercedendo por alguém? É quando eu estou orando em línguas e no meio da oração aparece o rosto da pessoa. Às vezes acontece. E aí o que eu faço? Eu continuo orando, porque eu sei, eu estou intercedendo por essa pessoa. E às vezes é uma pessoa que eu nem estava pensando. Tinha medo, antes que eu não pensava na pessoa, aparecer. É isso. É o Espírito Santo pegando junto comigo aqui. Amém? Isso é uma bênção, irmãos. A igreja precisa disso. A igreja precisa disso. Amém? Então o Espírito Santo intercede para mudar situações que não sabemos como resolver sozinho. E vou dar mais um motivo aqui para você orar em línguas todos os dias. Oração em línguas vai ajudar na sua saúde mental. Quem aqui precisa de saúde mental? Deixa eu ver. Isaías 28, 11. Amém? Ninguém precisa, ninguém está precisando. Está todo mundo bem. Isaías 28, 11. Irmãos, a gente está num mundo que está cada vez mais exigindo essas coisas de nós. Porque as pressões são diferentes, né? Os estímulos são diferentes. As crianças, os adolescentes, eles precisam entender essa palavra. Essas coisas precisam colocar no coração deles, porque eles precisam muito disso. A oração em línguas, irmãos, vai ajudar você. Isaías 28, 11. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Língua, em outras palavras, línguas estranhas. Amém? Língua estranha. Ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Irmão, sabe o que você faz quando a sua mente está muito cheia, muito cheia, muito cheia?
Você está pensando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não é assim? Tem dia que é assim, né? 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, 1 milhão de coisas para resolver, muita pressão. O seu celular só fica assim, tim, tim, tim. Chegando mensagem, né? Chegando mensagem, o que eu faço? Para e ora em línguas. Para e ora em línguas. Você precisa disso, a sua mente precisa descansar. E sabe como é que sua mente descansa? Quando você deixa o Espírito Santo orar através da sua boca. Porque ela não participa do processo. Não é isso? A mente não participa do processo. Isso quer dizer que você vai orando em línguas e a sua mente, com o tempo, e se você conseguir, né, porque, de verdade, é uma tentação, irmãos. Quando você está debaixo dessa pressão, às vezes, na verdade, a última coisa que a sua carne quer é orar em línguas, não é? Ela quer sair resolvendo tudo. E, sabe de uma coisa? Não resolve tudo. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente não consegue resolver, a gente não tem tempo, a gente não tem braço suficiente para resolver, mas quando a gente para e faz o que a Bíblia manda, o Espírito Santo pega junto com a gente, e coisas que você não conseguiria resolver sozinho começam a ser resolvidas, e a sua mente começa a descansar. Recentemente eu passei um episódio assim, né? De muita pressão na cabeça, assim, muita coisa, muito pensamento. E eu comecei a ter... O que eu tive, Jaque? Foi uma crise de pânico? Foi tipo uma crise de pânico mesmo. Eu não sei quem já teve aqui, mas não é legal, não. A respiração acelera muito, né? Você fica muito acelerado, respira, e o coração parece que bate mais rápido, e ele parece que fica muito grande para aqui dentro, né? Fica querendo sair, e parece que você esquece como é que respira, né? Você não consegue respirar direito e tal. Aí, o que eu fiz foi isso, eu parei e comecei a orar em línguas. O que eu consegui orar, né? Porque também não é fácil orar nessas horas. Mas depois de um tempo, depois de alguns minutos, começou a diminuir. Amém? A tensão começou a diminuir, os pensamentos começaram a equilibrar, e é isso. E eu estou aqui falando com vocês, amém? Entende uma coisa? Essas coisas são úteis para a nossa vida. E elas têm que estar no nosso dia a dia. Tem coisa que às vezes a gente fala assim, eu não sei como resolver, o Espírito Santo resolve. Tem coisa que às vezes a gente fala assim, eu não sei lidar com isso. Essas ferramentas, irmãos, vão te ajudar a lidar com todas essas coisas, amém? Todas essas coisas, o que você não consegue resolver. E é maravilhoso entender que às vezes a gente, pela nossa própria força, não vai conseguir lidar com tudo mesmo. E não é para a gente lidar com tudo. Mas quando a gente coloca o Espírito Santo na nossa vida, como parte integrante da nossa vida, coisas que você nunca conseguiria resolver, se resolve. E o mais legal, na maioria das vezes, resolve de um jeito que você nunca teria imaginado. Sabia? Uma coisa que você nunca imaginou. Acontece e resolve. Você tem um amigo, amém? Amém. Aleluia. Amém. É para todos a oração em outras línguas? Existe uma dúvida que algumas pessoas têm, porque elas falam assim, que na Bíblia diz que nem todo mundo pode orar em outras línguas, apenas algumas pessoas. Isso está lá em 1 Coríntios 12, versículo 28. Queria que você abrisse lá. Coríntios 12, 28. Amém? Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Aí, por que vocês travaram? Estava não até agora, por que agora mudou? Gente, falam todos em línguas? A resposta é não. Amém? A resposta é não. Todos interpretam? Não. Não é? Esse é o raciocínio. Cada um tem a sua função. 1 Coríntios 12, Paulo apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo. Cada membro do corpo tem a sua função. Então, algumas pessoas pegam isso e falam, está vendo?
nem todo mundo fala em línguas, nem todo mundo interpreta, porque Deus estabeleceu uns para falar e outros para não falar. Só que, aí que a gente tem que diferenciar. Aqui está falando dos dons de língua no culto público. Não está falando na vida particular de oração. Como é que eu sei disso? Porque você sabe que depois de 1 Coríntios 12 tem 1 Coríntios 13, não é? E mais ainda, depois de 1 Coríntios 13 tem 1 Coríntios 14, que foi escrito pela mesma pessoa. E não é dividido em capítulos, ele escreveu tudo de uma vez, a gente que dividiu. Então é o mesmo raciocínio. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 14, 26. Chegaram aí? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Fique calado na igreja, ou seja, não fale em línguas, não é? Não, está falando assim, ó. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Sabe o que está falando, irmãos? Tem gente que tem um chamado para falar em línguas na igreja, no público. Nesse caso, tem uma característica. A língua não vem sozinha, ela vem com uma interpretação, amém? Eu falo e aí alguém se levanta e interpreta. Ou então eu falo e eu mesmo interpreto. Então Paulo está falando, se não houver interpretação, não fale em voz alta, mas fale e continue falando com Deus. Ou seja, fica quietinho no seu lugar e fala baixinho, mas fala em línguas. Amém, gente? Nem todo mundo realmente foi chamado para falar em línguas em público, porque línguas e interpretação é a mesma coisa de profecia. Tem pessoas que têm esse chamado, falar em línguas, depois ela interpreta o que Deus tem para a igreja. A maioria não vai ter, mas eu não estou falando disso aqui, eu estou falando de falar em línguas na sua vida particular de oração. E sabe de uma coisa, irmãos? Essa língua para a vida particular é para todos nós. Amém? Todos nós. Então esse aqui não é o argumento para você não falar, porque você vai ver, eu vou mostrar para vocês alguns versículos que mostram que quando havia um batismo coletivo no Espírito Santo, todo mundo falava em línguas. Todo mundo. Porque é para todos. Porque tudo aquilo que eu mostrei para vocês, a capacidade de se edificar a si próprio, a capacidade de interceder segundo a vontade de Deus, a capacidade de acalmar sua mente, todas essas coisas são para todo cristão. Amém? Amém, gente? Você crê nisso? A sua vida de oração particular, ela precisa de estar acompanhada do falar em outras línguas, para que você possa crescer da maneira correta. Amém? Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês do batismo no Espírito Santo. Todos eles são no livro de Atos, porque é lá que a igreja primitiva acontece, né? Então, lá a gente tem todos os exemplos. Então, eu queria que você abrisse em Atos 2, capítulo 1. Amém. Já temos o quadro aqui. Ô Dan, vai ser o mesmo esquema, viu? Assim vai, assim volta. Amém? Atos 2, 1. Está escrito o que aí? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos quem? A igreja. Que igreja? Aquela que Jesus tinha falado. Não saiam de Jerusalém, até serem revestidos de poder. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem falou em outras línguas? Todos, amém? Quem falava? Eram eles ou era o Espírito Santo? Concorda com isso? A Bíblia fala que eles eram capacitados pelo Espírito Santo, mas quem falava eram eles. Sabe uma coisa que às vezes atrapalha as pessoas de receberem o batismo? Elas acham assim, o Espírito Santo, se ele quiser que eu fale, ele vai mexer minha boca. Não vai, irmão, não vai, porque ele te respeita.
Ele te respeita demais, Ele te ama demais. Ele nunca vai fazer você fazer nada que você não queira fazer. O que Ele vai fazer com você? Exatamente o que está escrito aqui, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar a palavra. Mas sabe uma coisa? Quem vai abrir a boca e falar é você. Isso foi assim em Pentecostes e até os dias de hoje. Amém? É você que fala, irmãos. Então, eles foram capacitados. E eles começaram a falar em outras línguas. E havia em Jerusalém, aqui fala que existiam em Jerusalém muitas pessoas de todas as partes do mundo, porque eles estavam na época da Páscoa. Então vieram pessoas celebrar a Páscoa em Jerusalém do mundo inteiro. Do mundo inteiro, várias línguas, não é isso? Cada um falando uma língua diferente. Quando este som, ouvindo este som, ou seja, do vento impetuoso, né, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Irmão, você acha que cada um estava falando uma língua diferente ali? Tipo assim, um estava falando inglês, outro estava falando francês, outro estava falando japonês. Era isso que estava acontecendo lá? Tinham 120 pessoas, certo? Você acha que cada um estava falando uma língua diferente? E aí a pessoa chegava e a pessoa, eu ouvi ele falando a minha língua ali. Não era isso. Eles estavam falando línguas estranhas mesmo. Só que por um mover do Espírito Santo, sensacional, maravilhoso, que às vezes se repete, cada pessoa estava ouvindo a própria língua. Amém? No meio daquela barulhada toda, cada pessoa estava ouvindo a própria língua. Eu tenho um amigo meu que ele se converteu assim, a pessoa pregou para ele em línguas. Falou para ele em línguas. E ele não era crente nem nada, mas ele entendeu o que a pessoa estava falando. E ele aceitou Jesus. Aí você vai falar assim, isso não acontece. Ok. Creia no que você quiser, irmãos, mas eu creio no que a Bíblia fala, amém? Aconteceu isso aqui, cada um falou de um jeito e todo mundo os ouviu falando em sua própria língua. E aqui ele fala assim, no versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Essa, às vezes, irmãos, é um efeito colateral dos batismos do Espírito Santo. Parece que a pessoa está bêbada, tá? Acontecia naquela época, de vez em quando acontece hoje também. O que bêbado faz? Bêbado faz tanta coisa, né? Bêbado dança, né? Bêbado ri. Tem bêbado que chora. Tem bêbado que abraça o outro e fala que ama. Engraçado, isso acontece também no Espírito Santo, sabia? No batismo do Espírito Santo acontece tudo isso aqui. Bêbado fica generoso, né? Começa a dar dinheiro. Batizado do Espírito Santo também. Acontece tudo, irmãos, a mesma coisa. Então tinha gente que olhou aquele povo falando em línguas estranhas, cambaleando, caindo no chão e rindo e falou assim, tão bêbado. E olha que é 9 horas da manhã ainda. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Aparentemente não podia beber antes de 9 horas da manhã. Né? Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? É para todo mundo, amém? É para todo mundo. Essa palavra aqui para a gente talvez não tenha tanto peso, porque a gente foi acostumado a pensar que todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual perante a lei. Mas naquela época, esse era um conceito que não existia. A mulher valia muito menos que um homem. Um cidadão romano valia muito mais que quem não era cidadão. E um escravo não valia nada. Mas a Bíblia fala que todo mundo ia receber. Todo mundo tem o direito de ser batizado do Espírito Santo. Amém? Você é todo mundo, irmão? Nesse caso você é, amém? Você tem o direito, irmão. Você pode ser batizado no Espírito Santo. Amém? Uma pergunta, nesse caso aqui, eles passaram... Opa! Eles tinham sido batizados nas águas antes, esse povo que foi batizado no Espírito Santo? Não? Tinha, né? Esse sim, tinham sim.
Eles tinham sido batizados nas águas. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que você só pode ser batizado no Espírito Santo se passar pelas águas primeiro. A gente vai ver isso para frente, mas esses eram, tá? Então sim. Teve imposição de mãos? Não. 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 Eles falaram em línguas? Sim. Amém? Esse foi o primeiro caso, amém? Vamos para o segundo caso. Vai dar tempo, ó. Eu creio. Filipe foi para Samaria pregar o evangelho. Atos 8, versículo 5. Olha o que está falando lá. Filipe foi para a cidade de Samaria e anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais, deu unânime atenção. Assim houve grande alegria naquela cidade. Deixa eu ver aqui, versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo, amém? Pois o Espírito não havia descido. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que era um outro Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Nesse caso, irmãos, a gente está falando do batismo lá em Samaria. Eles passaram pelas águas? Passaram? Sim. Teve imposição de mãos? Eles falaram em línguas? Implícito. Porque aqui não fala que eles falaram, mas fala que o Simão viu que ao impor as mãos eles recebiam o batismo do Espírito Santo. Isso quer dizer que alguma coisa aconteceu com eles, não é? Não é? Ele falou assim: eu quero esse poder, eu vou te pagar para eu ter o poder de impor as mãos e eles receberem o batismo. Então não era simplesmente impor as mãos, receber o batismo, alguma coisa aconteceu. E a gente crê que o que aconteceu foi que eles começaram a falar em línguas, amém? Terceiro caso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo encontrou Jesus, no caminho para Damasco. Ele teve uma visão, chamou Jesus de Senhor. Ele ficou cego, 3 dias sem enxergar, e foi para casa. E Ananias, que era um discípulo de uma cidade, da cidade mesmo, Deus falou com ele: vai lá, impõe as mãos sobre Paulo, para que ele volte a ver. Então Ananias foi, versículo 17, Atos 9, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Se ele chamou de irmão, quer dizer que ele era salvo? Ele já tinha aceitado Jesus? Amém, era irmão, amém? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Então Saulo tinha passado pelas águas antes de receber o batismo do Espírito Santo? Não, amém? Recebeu a imposição de mãos? Falou em línguas? Falou em línguas? Aí, falou em línguas? A Bíblia não fala que ele falou, mas a gente sabe que ele falava, não é? Porque a gente acabou de ler, né? Ele falava. Provavelmente ele recebeu ali também. Então você vê que aqui a gente tem alguém que não passou pelas águas, passou depois, mas recebeu o batismo do Espírito Santo, amém? Atos 10, 44, Pedro pregando para o centurião Cornélio e a sua família. Enquanto ele pregava, Atos 10, 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água
impedindo que eles sejam batizados, eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Esses homens tinham passado pelas águas? Só passou depois, não é? Teve imposição de mãos? Eles falaram em línguas? Amém? E o último caso, a gente vai ver na cidade de Éfeso, Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor, ou seja, de Jesus, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ele conhecia o batismo do Espírito Santo? Só o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Com mais exatidão, irmãos. Aquele homem já era uma bênção, mas você sabe que por não saber conhecer o batismo do Espírito Santo, ele não estava pregando o evangelho da maneira correta. Concorda com isso? Não era exato. Podia melhorar. Não importa o tanto que a pessoa é uma bênção, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, ela ainda não chegou lá. Ela ainda pode melhorar. Amém? Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram, escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Atos 18, continuação, quer dizer, Atos 19, versículo 1, continuação direta. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Quem você acha que converteu esses discípulos aqui? Amém? Eles acreditavam igualzinho a Apolo, não é? Acreditavam em Jesus, batismo de João, mas não conheciam o batismo do Espírito Santo. Então Paulo chega para eles, sabe o que Paulo fala? O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Então, passaram pelo batismo nas águas, imposição de mãos, línguas. Uau! Então, finalmente temos um que deu os 3 sims aí. Ó. Isso é só para você ver que não existe uma regra. Amém, irmãos? Não existe uma regra. Você não é obrigado a receber batismo do Espírito Santo com imposição de mãos. Você pode receber de outra forma. Pode receber orando sozinho em casa. Pode receber sentado aí, enquanto a palavra é dita. Amém? Você não é obrigado a passar pelas águas antes, porque a gente viu algumas pessoas que não passaram pelas águas e receberam o batismo do Espírito Santo. Mas sabe uma coisa que está em todos esses casos aí? Todos. Línguas. Amém? Línguas. Está em todos. Uma vez me fizeram uma pergunta assim, né? E se na hora que que alguém estiver orando por mim para receber o batismo, eu senti o calor, eu senti a tremedeira, eu senti o arrepio, porque às vezes acontece, não é obrigatório, às vezes acontece. Eu senti ali a presença do Espírito Santo em mim, mas eu não falei. Eu fui batizado, né? Porque eu senti a presença. Não, você não foi batizado, porque lembra, você precisa atuar nesse momento também, não é só o Espírito Santo. Se você sentiu tudo e não falou, o Espírito Santo fez tudo o que ele podia fazer por você, mas você não fez sua parte, então você não recebeu. Amém? O batismo é assim, é Deus faz a parte dele e eu faço a minha. A parte de Deus é a mais difícil, que é dar a unção, dar as línguas. A minha é mais fácil, abrir a boca e falar. Mas se eu não abro a boca e falo, o batismo não aconteceu, não foi consumado ali. Amém? Mas sabe, irmãos, a gente precisa disso. Queria que você ficasse de pé nesse momento.
Aqui na nossa igreja nós temos, a gente tem uma orientação, né? Que não é só aqui da igreja, é de todo o ministério. A gente quer ser e a gente sempre vai fazer o máximo para ser o mais bíblico possível. Isso quer dizer que a gente vai pregar tudo que a Bíblia ensina, irmãos. As partes legais, as partes que todo mundo gosta e as partes que tem gente que não gosta, mas não importa. A gente vai pregar tudo. O evangelho que a gente prega é o evangelho completo do Senhor. É o evangelho conforme ele foi passado a nós. Amém? Graças a Deus por isso. E tudo que a gente está fazendo aqui nessa noite é para o seu crescimento. É para você desenvolver, é para você crescer. Porque o Espírito Santo, como eu disse, Deus, ele precisa de você. Ele precisa de você o melhor que você possa estar. Porque tem um trabalho para ser feito aqui neste lugar. Tem um trabalho grande para ser feito. Tem muitas vidas para serem atingidas, sabe, irmão? Eu vou falar uma coisa para você. Existem pessoas na sua vida, que você gostaria de ajudar e você às vezes não sabe como ajudar. Mas eu vou te falar uma coisa também. Deus tem mais interesse nessas pessoas do que você mesmo. Ele quer que você seja uma bênção. Quando você quer abençoar pessoas, não é da sua cabeça, irmãos, é o Espírito Santo falando com você. Ele quer que você abençoe. Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você ajude pessoas. Então, quando a gente fala sobre o batismo do Espírito Santo, é para isso, é para o seu crescimento pessoal, mas é também para que você seja uma bênção maior, onde quer que você esteja. Amém? E assim, eu estou inclinado hoje, eu gostaria de fazer uma oração por vocês essa noite. Amém? Eu queria saber, tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber o batismo do Espírito Santo? Que depois de tudo que eu falei ficou com dúvida se recebeu ou não, ou que realmente sabe que não recebeu? Se você estiver nessa situação, eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Amém? E também eu queria chamar aqui na frente pessoas que já receberam, mas ainda não desenvolveram, ou seja, estão meio travadas ainda, não sabe como fazer, não sabe a hora certa de fazer, ou falou e depois não falou mais e acha que perdeu, ou então acha que nunca foi batizado no Espírito Santo. Se tiver alguém aqui nessa situação, eu também gostaria de chamar você aqui na frente. Amém? Tem alguém aqui assim? Se tiver, eu quero que você venha. Amém, Marcão, pode vir. Amém? Aleluia. Eu vou descer aqui, amém? Aleluia. Cheguei. Tem mais alguém, gente? Se tiver, esse é o momento, amém? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente cresça, amém? A ideia é que a gente cresça. A ideia é que a gente se desenvolva em todas as áreas. O Espírito Santo tem um trabalho para fazer na sua vida, amém? E quanto mais você se abrir a Ele, quanto mais você for submisso às direções dEle, mais coisas vão acontecer na sua vida, mais você vai se libertar, amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos orar por você. Eu queria que toda a igreja impusesse as mãos aqui para frente, amém? Você entendeu? Sabe, gente, aqui na nossa igreja nós temos um trabalho de levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo, amém?
Acontece todos os cultos depois do culto. Então, se você tem vontade, se você tem dúvida ainda, não tem problema. A gente leva você para a sala, explica tudo, ministra o batismo. A gente tem uma equipe fazendo isso. E se você tiver vontade, irmãos, de ministrar batismo na vida de outras pessoas, amém? Você tem vontade, você falou assim, eu acho legal, acho que eu queria fazer isso. Como eu disse, Deus está procurando pessoas, está procurando trabalhadores, amém? Se você tiver vontade, procura Joares, amém? Dá um tchauzinho aí. Procura Joares, ele está com esse trabalho, está sendo desenvolvido e está indo muito bem, não é? O índice de acerto está sendo muito grande, né, jovem? 95% está sendo batizado, amém? Glória a Deus. Porque é isso, gente, a vontade de Deus é essa, amém? Então, glória a Deus. É isso, amém?